Olá, queridos, dando continuidade então ao nosso estudo aqui de histologia. Hoje será abordado a primeira parte sobre tecido conjuntivo. Então, essa aula eu vou dividi-la em duas, devido à enormidade de células e de matriz extracelular presente nesse tecido tão importante. Bem, entre as principais características, então, do tecido conjuntivo, eu posso dizer que ele apresenta uma grande quantidade de tipo celular, então tem uma diversidade celular muito grande. As células elas ficam distantes umas das outras e tem um abundante material intercelular. Então, a matriz extracelular nesse tecido conjuntivo ela é bastante abundante. Devido a essa característica, né, as células estarem bem distantes umas das outras, um abundante material extracelular, nós encontramos nessa região, além de muitos tipos celulares, uma grande quantidade de fibras do conjuntivo, que será abordado na parte 2 dessa aula. E aqui na parte 1, nós observaremos principalmente os tipos celulares. No entanto, eu vou falar um pouquinho aqui inicialmente sobre essas fibras também. Essas fibras do conjuntivo, basicamente, elas são de 3 tipos: as chamadas colágenas, reticulares e as elásticas. Todas elas têm uma origem mesenquimal, ou seja, elas derivam lá do tecido embrionário, né, com células que apresentam intensos prolongamentos e abundante material extracelular, no entanto, pouco viscoso. Cada uma dessas fibras, ela apresenta uma função diferente, um aspecto diferente, uma coloração diferente. E isso é bacana, porque no momento que a gente observa essas fibras à microscopia, eu consigo visualizá-las com bastante lucidez, né? De uma forma bem elucidada. Todas elas derivam do mesoderma, como folheto embrionário, né? E esse mesênquima, de onde elas derivam, é o que dá origem não só ao tecido conjuntivo, mas também aos vasos sanguíneos, né? Todo o tecido endotelial, as próprias células do sangue e as células do tecido muscular. Então, todos eles originalmente derivam lá desse mesênquima, dessas células mesenquimais, do que eu chamo de mesoderma. Essas fibras do conjuntivo, que nós vimos que tem 3 tipos basicamente, elas nada mais são do que proteínas que se polimerizam, né? Elas se organizam de forma intensa, formando estruturas alongadas, e elas estão presentes ao longo de todo o tecido conjuntivo, cada uma delas com uma característica especial. Vou falar agora brevemente delas e na parte 2 a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda sobre essas fibras e as suas funções. Bem, a predominância de determinada fibra, a gente sabe que é o que leva à propriedade de determinado tecido. Então, em relação, por exemplo, às fibras colágenas, elas são sem dúvida as mais abundantes no tecido conjuntivo, né? Eu comentei no tecido epitelial que eu já encontrava um pouco, né, dessas fibras colágenas, do colágeno tipo 4 lá, importante para a sustentação. Naturalmente, elas são bem brancas, né? Então, por isso que elas dão aquela coloração branca aos tecidos e elas ficam agrupadas de maneira paralela. Quando elas se agrupam dessa forma, é o que eu chamo de feixe de fibras. As fibras colágenas, né, que aqui a gente consegue visualizar como se fosse um cordão, né, elas são bem longas, elas têm um trajeto tortuoso e é difícil estudá-las ao corte, né, porque eu tenho que dar sorte de fazer um corte que esteja alinhado, né, paralelamente para sua melhor observação. Elas possuem uma estriação longitudinal, né? Nesse desenho aqui dá para visualizar bem essa estriação, porque elas são compostas de fibrilas, ou seja, unidades menores.
Então, para a histologia, elas se coram pela hematoxilina eosina, que é uma técnica que eu utilizo corantes como eosina, né? E elas se apresentam róseas, sendo dessa forma o que eu chamo de acidófilas. Essas fibras colágenas, elas são formadas por uma proteína que eu denomino de colágeno. Essa proteína, ela chega a ser 30% do total de proteínas presentes no nosso corpo. Veja como, de fato, ela tem uma função importante, né? Desde lá do nosso tecido epitelial até aqui no meu tecido conjuntivo, apesar das variações. Eu sei que eu tenho mais ou menos 12 tipos desse tipo de proteína no meu corpo. Bom, então vejam que as mais comuns dessas proteínas são a tipo 1, 2, 3, 4, 5 e a 11. A tipo 1 é 90%, né, do total desses colágenos no nosso corpo, então são as mais abundantes, presentes em tendões, ligamentos, na própria derme, né? Nos ossos. A tipo 2, ela está presente em cartilagens. A tipo 3, ela é produzida por fibroblastos e células reticulares. A tipo 4, por células epiteliais, que nós visualizamos lá na nossa aula anterior. O colágeno tipo 5, ele está sempre associado ao tipo 1 e acaba formando também fibrilas. E a tipo 11, ela está presente na cartilagem também e forma fibrilas. Bom, falamos então das fibras colágenas e as fibras reticulares, que elas têm uma organização bem diferente quando comparada com as colágenas. Elas são bem mais fininhas, bem mais delgadas, elas não se coram bem com o método hematoxilina eosina, então por isso elas não ficam com aquele aspecto róseo, então eu não consigo visualizar com essa metodologia. Eu preciso fazer uma metodologia do tipo PAS, ou também chamada de argentiação, e elas ficam com um aspecto prateado, né? Porque elas são arginófilas, né? Elas têm essa afinidade com a prata, né? São formadas por colágeno tipo 3, essas fibras, e elas dão sustentação, dão base para órgãos como baço, medula óssea, linfonodos, ou seja, todos os nossos órgãos hematopoéticos, que são aqueles que vão dar origem às células presentes no nosso sangue. Além disso, essas fibras reticulares, elas também estão presentes nas células musculares, além de órgãos como fígado, rins e glândulas endócrinas. Então, ela está presente em diversos locais. Note aqui nessa visualização que as fibras reticulares, elas têm uma organização diferente, né? Elas também são tortuosas, mas elas são extremamente delgadas quando comparadas com aquelas fibras colágenas. Bom, e para falar do nosso terceiro tipo de fibra, que são as fibras elásticas, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse sistema elástico, né? As fibras elásticas, elas também são bem mais fininhas, bem mais delgadas que as colágenas. Diferentemente das colágenas, não tem estriação, tem um pigmento próprio, né? Normalmente elas são bem amareladas e elas são produzidas pelos fibroblastos, pelos condrócitos e pela musculatura lisa. As fibras elásticas, elas têm em abundância um tipo de proteína específica, que é a elastina. Então, observe aqui, né, comparando até mesmo a espessura das fibras colágenas com as fibras elásticas. As elásticas são bem mais delgadas do que as colágenas. No entanto, nem por isso elas são mais sensíveis. Muito pelo contrário, a presença dessa proteína elastina as torna muito mais resistente que as fibras colágeno. Elas resistem à fervura, resistem à acidez e à alcalinidade também. Ela só acaba sendo degradada quando o pH chega a 2, né? Extremamente baixo, extremamente ácido.
né? Ela está presente, pessoal, em vasos calibrosos, como por exemplo a artéria aorta. Bom, e agora, né, além dessas fibras presentes no tecido conjuntivo, que eu vou abordar de forma bem específica na parte 2 aqui dessa aula, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as células presentes nessa matriz extracelular. Eu falei para vocês que aqui no tecido conjuntivo eu tenho células muito distantes umas das outras, né, e por essa razão eu tenho um abundante material extracelular, né, bastante matriz extracelular, mas mesmo sendo distantes essas células umas das outras, eu tenho uma enormidade de diversidade de células, vários tipos celulares. E quais são esses tipos? São eles os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos, células adiposas e outros tipos ainda de leucócitos, né? Então vamos começar falando sobre esses fibroblastos. Os fibroblastos são as células mais abundantes no tecido conjuntivo, então são as que estão mais presentes. Eles são responsáveis por formar as fibras, né? Aquelas fibras que eu estava comentando previamente, bem como o próprio material amorfo, né? Essa matriz extracelular. Eles praticamente não têm mobilidade, né? Se tem é muito pouquinho, e ele tem uma variação. Quando ele está bem ativo, ele é chamado realmente de fibroblasto, mas quando ele está inativo, ele é chamado de fibrócito. Então veja que por conta disso, essa mesma célula apresenta duas fases, né? A fase ativa, que eu chamo de fibroblasto, que ela fica bem grandona, né, com metabolismo ativo, e a fase de fibrócito, quando ela fica menorzinha, e ela acaba tendo um metabolismo menos ativo, né? Como se ela tivesse dormente. Por essa razão é que ela apresenta essa morfologia distinta, né? Os fibroblastos são grandes, com nucleolo evidente, retículo endoplasmático e complexo de Golgi ativos, o que não acontece no fibrócito, né? Justamente o contrário. Bem, dando sequência aqui, um outro tipo celular bem abundante no tecido conjuntivo são os macrófagos. Os macrófagos, eles exercem uma intensa capacidade de fagocitar, ou seja, eles englobam partículas sólidas, partículas líquidas, consideradas como antígenos, né? Consideradas como não pertencentes ao nosso corpo. Eles apresentam uma morfologia bem variável, né? Olha aqui o tamanho desse macrófago, né? Com um nucleolo bem evidente, marcando a sua atividade nesse tecido. E ele é considerado também um elemento de defesa, né? Ele apresenta esses pseudópodes, né? Que são como lamipódias, como braços capazes de englobar partículas que são consideradas como antígenos ao nosso organismo. Então, ele exerce um papel de defesa aqui no nosso tecido conjuntivo. É importante lembrar que esse macrófago, ele nada mais é, né, do que aquele monócito presente no sangue, que é um tipo de leucócito, né, de célula de defesa, que ele migrou do tecido e migrou do sangue e veio para o tecido. Então, ele é uma célula predominantemente de defesa. Então, ele secreta substâncias específicas, ele trabalha como uma célula apresentadora de antígeno, né? Então, é muito importante para a defesa desse organismo. Uma outra célula que também migrou originalmente do sangue e veio para o tecido é o mastócito. Lá no sangue, ele é conhecido como um basófilo, que é também um leucócito, um tipo de leucócito, um tipo de célula de defesa, né? Conhecido por algumas pessoas também como glóbulo branco. Então, esse basófilo, que é um tipo de glóbulo branco, ele migra para o tecido, passando a se chamar mastócito. O mastócito, ele tem essa função de produzir grânulos, né, e de secretar esses grânulos que são muito ricos em substâncias químicas específicas, super importantes também para a defesa do nosso organismo, né? Trabalha como uma célula
que trabalha o tempo todo no processo inflamatório, né? Nesses grânulos secretam-se principalmente histamina, que é um mediador super importante para o processo inflamatório, né? E para o processo alérgico também. Eles são bem corados com azul de toluidina, né? Por isso que às vezes ele fica com esse aspecto bem azulado, às vezes com esse aspecto arroxeado, né? Avermelhado, mas é uma célula super importante para a defesa também. Além, né, de terem presente nos seus grânulos heparina e sulfato de condroitina, né? Então, essa heparina, o sulfato de condroitina são substâncias secretadas, liberadas por esses grânulos, lembrando também da histamina, que envolve o processo alérgico, né? O prurido, a vasodilatação. Bom, além dessas células, temos também os plasmócitos presentes no tecido conjuntivo, que originalmente derivam dos linfócitos B. Os plasmócitos, eles recebem esse nome quando esse linfócito B ele é capaz de produzir anticorpo. Então, a principal função desse plasmócito é sintetizar e produzir e secretar os anticorpos, né? Então, mais uma vez, é uma célula para defesa. Ela está abundantemente presente na mucosa intestinal e nas inflamações crônicas, né? Justamente quando eu tenho aí a produção de anticorpos. Outra célula muito importante no tecido conjuntivo são os adipócitos, cuja principal função é armazenar gordura, né? Armazenar triglicérides, né? Para que possa utilizá-lo como forma de energia no momento apropriado. Então, lá no tecido conjuntivo eu encontro, além de outros leucócitos, né? Então, além lá do que eu já falei para vocês, dos mastócitos, né? Dos monócitos, dos basófilos, né, dos macrófagos que eu falei para vocês, podem surgir outros também, como por exemplo os neutrófilos, os eosinófilos, que são todos células de defesa. Lembrando que os neutrófilos, eles são a primeira linha de defesa entre os leucócitos, né, são os mais abundantes. Os eosinófilos, bem como os mastócitos, trabalham também com reação alérgicas. No caso dos eosinófilos, também com reações parasitárias, né? E os linfócitos, eles são super importantes, né? Também para a defesa do nosso corpo. Bem, então vejamos, né, as diferentes origens dessas células do tecido conjuntivo, né? A grande maioria delas derivam das nossas células totipotentes, né? As células tronco. Então, lá os linfócitos B ainda vão dar origem aos plasmócitos. O próprio monócito lá do sangue, ele migra, se transformando em macrófago, e também pode dar origem ao osteoclasto, que nada mais é do que o macrófago do tecido ósseo, né? Que ele também é capaz de exercitar, de realizar a fagocitose. E à medida que esse tecido ele vai se diferenciando, né? Eu acabo dando origem às células mesenquimais, né? O nosso mesoderma, que vai dar origem então ao fibroblasto, osteoblasto, o tecido adiposo, endotelial. E todas elas, então, né, em sua maioria, têm origem lá dos órgãos hematopoéticos, principalmente da nossa medula óssea, que vai dar origem à grande maioria das nossas células de defesa. Bem, aqui eu encerro então essa primeira parte do tecido conjuntivo e na nossa próxima aula a gente vai abordar a parte 2. Até lá, pessoal!